Não necessariamente a gente se desenvolve ali apenas através de uma leitura ou através de um curso. Filmes também são uma fonte para desenvolvimento. Esse filme, você não viu porque é uma animação, é desenho infantil, eu vou te convidar a assistir. E tira o seu crivo, o seu olhar para apenas um desenho. Isso aqui ele explica de uma maneira muito simples, mas assim, extremamente literal, lúdica, como funcionam as nossas emoções. Fala pessoal, bom demais na conta? Meu nome é Bruno Penido. E o meu Aline Eloá. E esse é mais um episódio do programa Impulso. Você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Já vou te convidar, vou deixar um card aqui em cima. Tem vários outros episódios com muita coisa que vocês podem assistir, beleza? Toda quinta-feira, às 19h30, tem episódio novo. Aí. E Aline, e para a galera que está chegando aqui agora, o que é o programa Impulso? O Programa Impulso é um programa destinado para empreendedores e empresários, e aqui a gente traz assuntos que são relevantes e que vão te ajudar aí a aplicar no dia a dia do seu negócio. Legal, então toda quinta-feira, 19h30, tem episódio novo para você aqui no YouTube. Então, já se inscreve e ativa o sininho para você receber as nossas notificações. É isso aí. E aí, qual que é o tema de hoje, Bruno? Na verdade, a gente quer trazer uma coisa diferente. Hoje a gente quer trazer alguns filmes que a gente recomenda que todo empresário deve assistir. São filmes, alguns baseados em histórias reais, né? Outros obras de ficção, mas com um ganho muito elevado de valores, de determinação. Então, e tem filmes até para a galerinha assistir com os filhos também. Tem animação aqui. Todos eles têm um contexto que agrega pro empresário, né? A gente fez uma lista, tem alguns que eu tenho aqui, a gente vai apresentar. Nós vamos apresentar. E o porquê que a gente quis trazer, né, esse tema aqui, esse assunto, essa indicação de filmes? Porque a gente sempre está falando sobre o empresário se desenvolver. E não necessariamente a gente se desenvolve ali apenas através de uma leitura ou através de um curso. Filmes também são uma fonte para desenvolvimento. Se a gente for pensar, é uma maneira lúdica, né? Uma maneira mais legal também. E, por exemplo, tem gente que tem uma facilidade enorme com leitura e tem gente que não. Exatamente. Mas se a pessoa consegue, lógico, um filme nunca vai ser como um livro, na riqueza de detalhes. Mas para quem não ia ler um livro conseguir ver o filme, já é muita coisa. Então, a gente escolheu alguns aqui, tem alguns títulos que estão aqui com a gente, mas e tem uns também que a gente não tem ainda, mas que a gente vai falar o nome e vai contar um pouquinho da história deles aqui. É isso aí. E qual que é o primeiro filme que você tem aí, Bruno, para recomendar para a galera? Vamos lá. Primeiro deles. Gente, bastante, tá? Deixa eu fazer um comentário também, né? Que é legal e interessante vocês saberem. O Bruno, ele trabalhou, um dos primeiros empregos do Bruno foi numa videolocadora, né? Então, ele é apaixonado por vídeos e filmes, então ele acaba muitas vezes comprando. E aí fica um volume grande, extenso aqui em casa, né? Não, peraí, deixa eu sair em minha defesa aqui, tá? Eu trabalhei sim, o meu primeiro trabalho no comércio local, né, na cidade onde eu morava, que é lá em João Pinheiro, Minas Gerais, que ninguém vai saber onde que foi numa videolocadora. E eu gostava muito de filme já, então conforme eu fui trabalhando lá, fui aprendendo algumas coisas, eu passei a gostar mais e mais. Então eu tinha o hábito de comprar filmes para mim. Quando eu mudei para o estado de São Paulo, eu, digamos assim, não conhecia nada para cá, então eu continuei com esse hábito. Então eu sempre comprava filmes. Mas eu comprava filmes que faz sentido você assistir mais de uma vez. Que faz sentido, opa, deixa eu revisitar. Então filmes que tem valores, filme que inspira. Então por isso, não é simplesmente para entulhar coisa não, tá bom? Mas vamos lá, então. Qual que é o primeiro filme que você quer trazer? Tá. Primeiro deles, eu vou pegar aqui. Eu vou começar, vou fazer um suspensezinho. Pessoal, esse filme aqui, ó, Invencível. É um filme com Mark Wahlberg.
O que, inclusive, é um filme que foi produzido pela Disney e é baseado numa história real, tá? E podem ficar tranquilos que a gente vai colocar na descrição do vídeo todos os títulos, tá? Para vocês também pesquisarem, ver as sinopses, assistir trailers, tá? E na maior parte das plataformas de streaming, vocês vão conseguir assistir. Aquele talvez um filme que não tenha na plataforma que você assina, se você quiser muito assistir, o YouTube hoje você consegue comprar o filme, mas também consegue alugar. Então, se você achar que é interessante, você pode ir lá no YouTube e pode alugar, tá? Invencível, então, é a história de um time de futebol americano que estava quebrado, lascado, não tinha grana para trazer um elenco de peso. E ele, um louco lá da diretoria do time, deu a sugestão de abrir uma peneira para pegar os próprios torcedores e fazer uma seleção com eles. Então, assim, eles pegaram um monte de gente lá, mas, assim, tinha gente que não tinha futuro nenhum. E o Papali, que é o protagonista desse filme aqui, ele já era mais velho, né? Ele já estava com a idade mais avançada, mas era jovem, mas pro esporte ele era considerado velho, mas era um cara que jogava muito bem. Então, ele acabou passando pela primeira seleção, da segunda, e foi escalado para jogar. E aí ele foi treinar. Então, uma coisa é quando você é torcedor, a outra coisa é quando você se torna o jogador do seu time. E ele era um cara que, assim, extremamente apaixonado pelo time dele. Então, qual o grande ganho aqui? Eu não vou contar o final do filme, é claro, mas a persistência, a resiliência e mais uma vez alguém te falar que você não é capaz ou que aquilo não é para você e você ter a determinação de falar, não, isso aqui eu desejo isso, eu quero isso, e você constrói o seu caminho, tá? Até tem outros filmes que vão ter um pouco disso aqui. Eu gosto muito de filme de esporte, porque geralmente é onde as pessoas mais quebram seus limites. Então, esse cara aqui, ele não estava competindo com os demais, ele estava competindo com ele mesmo. Então, é um filme que eu recomendo para vocês. Tá aqui, O Invencível, com Mark Wahlberg. Legal, muito bom. E aí, nós temos... Vou partir para um outro também que é de esporte. Acho que quem estuda um pouquinho de filme já deve ter visto. Se não viu, é um filme muito bacana, também baseado em fatos reais. Que é com Brad Pitt, O Homem que Mudou o Jogo. Caso você pesquise em inglês, é Moneyball, tá? Na tradução para o português ficou O Homem que Mudou o Jogo. O que é a história desse filme? Esse cara, ele era gerente geral de um time de beisebol e o time dele, digamos assim, estava fraco, né? E ele precisava inovar. E aí ele conhece, quando ele participa de uma reunião e ele vê uma pessoa que tinha um talento muito grande para administração. Ele tinha uma técnica, né, para fazer análise dos jogadores baseado no histórico de cada jogo. E aí ele se interessou por aquilo. O cara já tinha tentado implantar isso aonde ele estava nesse outro time. Ninguém nunca tinha dado atenção para ele. Ele convida ele e fala, eu quero que você implante isso. Acho que é no Auckland. No Auckland. E ele implanta. E aí ele começa a criar todo um sistema em que as pessoas falavam assim, os grandes, as pessoas que faziam a seleção, falavam, não, esse cara aí não tem talento. E pela metodologia que esse cara tinha, pela análise dele, ele falou, esse cara tem uma pontuação legal, ele vai ser sucesso. E todo mundo falava, você é louco. Então ele trouxe gente que do tipo, que não valia, né, muita coisa ainda, o salário não era caro para poder trazer, mas eu não vou contar muita coisa. Vai surpreender muito, muito vocês. É um filme muito legal. Então, O Homem que Mudou o Jogo. Tudo bem. Aí, vou pegar um outro aqui. Esse é um filme que, inclusive, eu até fico um pouco fraco com ele. É um filme que eu me emociono. Também, esse aqui eu acho que ele não é baseado em fatos reais, não. Não. Mas é uma história muito bonita. Eu acho que a maior parte de vocês já viram. Chama Homens de Honra.
Esse filme é um filme muito bom mesmo. Ele inspira, né, as pessoas de fato a entenderem que elas são capazes, independente do que os outros falem para você, se você tiver ali de fato a vontade, você é capaz de atingir aquilo que você deseja. Exato. Esse aqui é um filme que eu gosto muito. É um filme que me marcou muito. Pra você ter noção, quando eu assisti esse filme aqui a primeira vez, foi em fita VHS. Só pra você ter noção. Faz um tempinho, né? Os mais jovens nem sabem o que é isso. Não, tem gente que não vai nem saber o que é uma fita. Se você mostrar um vídeo, um videocassete pra ele, ele vai achar que é pra fazer panqueca. Mas vamos lá. O que esse filme aqui tá, galera? Por que ele é tão relevante pra mim? Por que eu estou recomendando pra vocês aqui? Isso aqui a gente está falando de um período dos Estados Unidos da segregação nas Forças Armadas, tá? Era admitido nas Forças Armadas já os negros, mas eles não ocupavam cargos patentes mais altas, né? E esse cara aqui, um dos sonhos dele era se tornar mergulhador. O sonho dele era entrar para a Marinha e ser mergulhador. E por ele ser negro, era uma barreira muito grande. Ele veio de origem muito simples, né? Uma família muito pobre que vivia do campo. Então, é uma trajetória incrível. E esse cara aqui, ele foi forjado em valores como honestidade, persistência, determinação, muito fortes. E a gente mostra isso aqui. Esse é um filme que quando eu acho que eu estou meio para baixo, ou eu estou passando por um desafio, eu falo, deixa eu assistir esse filme aqui. E nada se compara com o que esse cara aqui passou. Então, é um filme muito incrível. Então, Homens de Honra. Esse aqui é um clássico, né? Deixa ele mais pra frente. Esse aqui. Bem, eu acho que esse aqui uma galera já assistiu. Todo mundo acho que conhece, né? E é a procura pela felicidade. Procura da felicidade, né? A procura pela felicidade, que é com Will Smith. Esse filme aqui, se você não viu, por que ele é um filme que é muito marcante? Assim como esse filme que eu mostrei pra vocês aqui, O Homens de Honra, esse aqui a gente tá falando de uma pessoa que era mal sucedido na sua trajetória ali. Era uma pessoa que tinha um filho, tem ainda, né? Eu acredito. E ele passou por maus bocados, né? Até chegar à situação de morar na rua. Mas ele colocou como um objetivo de trabalhar na bolsa de valores. Ele falou, lá se ganha muito dinheiro. E ele não tinha nenhum conhecimento. E então, eu não vou dar muito spoiler, mas é um filme que mostra também o quanto a resiliência, a garra, né? A vontade de... o desejo. Se você deseja algo, você ir atrás daquilo e você se entregar para aquilo e falar, eu vou conquistar isso, independente da situação. Também é um filme que marca muito. A gente reclama de barriga cheia. Em alguns momentos aqui, ele não teve nenhum teto para poder se abrigar. Então, é um filme muito incrível. E é um filme baseado, né, em fatos reais. Então, é um filme que realmente a gente pode tirar grandes aprendizados dele. Né? Vamos lá. E o próximo? Esse aqui, eu já acho... quem é que não viu é difícil, né? O Gladiador. Esse filme aqui, ele é muito marcante para mim pela capacidade de liderar do Máximos, que era o general. Ele foi tido... houve um golpe, né? O imperador foi assassinado, tirado do trono, e ele acabou sendo... fala quando exilado, né, como escravo. E ele foi tido como morto. Ele foi largado e foi praticamente morto, foi encontrado, trataram dele, mas se tornou um escravo. E quando ele se tornou escravo, ele foi vendido para os Jogos de Roma. Então, ou seja, ele ia para o Coliseu. E aí ali as pessoas descobriram ele e ele se tornou um ícone. Não vou contar muita coisa também, mas é um filme que o grande feito que
esse filme gerou, o Bruno, que está falando aqui com vocês, é o espírito de liderança que ele teve com todas as pessoas que estavam ao redor dele. Todo mundo que aceitou as ordens dele, com certeza falou assim, não, era muito assertivo, né? Então, ele era um cara que se preocupava com a equipe, com as pessoas, né, ao redor. Com as pessoas, mas mirando objetivos, atingir algo. Então, é um filme incrível, uma história muito bacana. O Gladiador. E é interessante também isso que você comentou da liderança, porque ele passou por momentos muito, assim, difíceis, né, de fato, e não foi por isso que ele descontou as pessoas que estavam ao redor dele, né? Então, às vezes, no dia a dia, a gente fica um pouquinho mais injuriado, às vezes já desconta em alguém que está do nosso lado. Já dá porrada, né? E aí, vamos pro próximo aqui. É um que eu gosto muito também, não é um filme novo, é um filme mais antigo, que é Forrest Gump, que é com Tom Hanks. Por que esse filme é tão incrível? Se você não viu Forrest Gump, é um filme chato, é um filme antigo, cara, é um filme sensacional. Esse filme aqui, se você ver algum trailer, você vai ver que o Forrest era bobão. Ele tinha uma aparência de ser bobão. Só que tudo que ele falava que ia fazer, ele fazia com muita excelência. E assim, era tão natural. Eu vou dar um exemplo. Ele aprendeu a jogar ping-pong, se tornou tão bom que foi representar o país em uma Olimpíada. Sendo que ele aprendeu a jogar ali. Então, assim, tudo que ele pegava para fazer, aqui ele montou empresas. Toda a empresa que ele montou, ele foi extremamente bem sucedido. As pessoas falam, mas ele é um idiota, como é que ele consegue? Então, ele simplesmente fazia tudo com muito amor e carinho. E era focado, né? Ele tinha foco. Então, ele, de fato, colocou, é isso que eu vou fazer? E ia até, de fato, ele conquistar aquilo. Atingir. Então, é um filme muito legal, tá? Recomendo aí para vocês. Forrest Gump. Tem alguns outros aqui também, né? Que nós não temos eles, mas que são filmes que tem histórias muito bacanas. Tem mais 4. Esse eu não tenho ainda, tá? Mas eu pretendo comprar, tá? Você quer falar de algum ou quer que eu fale? Pode puxar aí. O primeiro deles desses aqui, que a gente não tem ainda, chama Joy, o nome do sucesso. Esse, inclusive, a gente não tem e a gente assistiu ele pelo YouTube. A gente alugou, inclusive, a gente assistiu com um amigo nosso, o Rafa Góes. Tamo junto, Rafa. Esse foi um filme que marcou muito, porque é um filme que fala muito de uma mulher e ela é extremamente empreendedora. Ela cria algo do zero, leva essa ideia para um grande canal de vendas, né? Tipo do Botini. E aí ela chega com o produto, o cara esculacha ela. Mas aí ela tem a oportunidade de mostrar o produto e a maneira com que ela vendeu deixou o cara enlouquecido. E aí então começa uma jornada empreendedora muito incrível. Qual o grande marco desse filme? Quem você escolhe para estar do seu lado. Quem são as pessoas que de fato estão querendo o seu sucesso e quem são as pessoas que do tipo quer que você se F. Sim. Ali realmente mostra como é importante você ter pessoas que torcem por você de fato do seu lado, que vão te ajudar ali a conquistar mesmo aquele objetivo que você de fato deseja. E um outro ponto que eu acredito também que seja muito importante que esse filme traz é a questão da criatividade, da inovação e o foco em você identificar uma dificuldade, um problema ali do cliente, por exemplo, e você dar uma solução para aquele problema de forma criativa. Né? E de forma simples, mas criativa. Então, isso também é um outro ganho que eu acho que é muito bacana para as pessoas se inspirarem, porque no dia a dia tem muita coisa que talvez a gente não enxergue que é oportunidade também para a gente transformar num negócio de uma forma mais inovadora, né? E é legal até falar disso,
Porque assim, às vezes a gente tem boas ideias e a gente fala, ah não, isso é muito básico. Ah não, isso é muito simples. E aí tem alguém ali que talvez faria total diferença para ela. Então, eu vou deixar também lá para vocês na descrição do vídeo o nome desse filme, tá? Vou deixar todos lá, pode ficar tranquilo. Legal. Aí tem um próximo aqui, que é Fome de Poder, que é a história do Ray Kroc, cara que não foi ele criou o McDonald's que a gente conhece, mas ele não é o criador do McDonald's. Então, esse filme mostra eu gosto dele. Eu não vou falar que ele é o cara mais legal do mundo, mas a maneira com que ele ousou é louvável, é diferenciado. O que ele A fez... visão de negócio, né? Exatamente. Então, é um filme assim que você vai falar assim, que cara FDP? Meu Deus, como é que ele pôde fazer isso com os irmãos McDonald? Mas ele fez e fez algo muito grande. Fez algo muito grande. Nada justifica, né? Uhum. Mas o modus operandi dele é algo que dá para se inspirar, sabe? De falar assim, às vezes você, Aline, tem uma ideia incrível e você está fazendo ela desse tamanho. E para você é muita coisa. E eu tô aqui de fora, eu enxergo isso aqui. Eu chego para você e falo, Aline, vamos... Nossa, dá pra gente fazer isso? E você fala assim, não quero. Uhum. Não quero. É assim, eu só quero isso, eu quero isso. E você fala, mas tem esse potencial. Então, ou seja, você vai ser engolido. Assim é o mercado. Às vezes tem alguém que é muito bom, mas o erro não é no que ele erra. É fazer o que ele faz por tempo demais. E aí, inclusive, quem fala isso é a própria Nokia, né? Eles não erraram. Eles só fizeram a mesma coisa durante tempo demais. E aí a Nokia deixou de ser o que era. Sim. E na verdade, esse filme também, Fome de Poder, é legal para você conhecer a história mesmo, né? Sim. Porque é uma grande empresa hoje. Então, quando a gente entende de onde veio, como que surgiu, é rico também a questão de conhecimento para nós, né? Sim. E até vou deixar um spoiler. O que dá dinheiro pro McDonald's não é hambúrguer, tá? Vamos lá. O outro é o Lobo de Wall Street. Você vai falar assim, nossa, mas só tá falando de filme de cara que enganou. Não, calma aí. Nem tudo é tão ruim assim. O Lobo de Wall Street, ele é um filme que eu recomendo, não pelas sacanagens que eles fizeram, né, contra o mercado financeiro norte-americano, mas a estratégia de venda, a persuasão, né, com o cliente. Até a gente que tem formação em programação neurolinguística, a Aline que tem uma formação em Master Coach e hipnose, a gente tem que ter muita responsabilidade sobre a maneira com que a gente conduz as pessoas. E pode ser extremamente nocivo. E nesse filme, a maneira com que eles conduziam era extremamente nocivo para os outros. Para eles era extremamente muito lucrativo, né? Então, tira a inspiração desse filme da capacidade de venda, da estratégia de venda, que inclusive hoje todo mundo em algum momento já viu aquela frase, né? Me venda essa caneta. É desse filme. Então, assista. É um filme muito, muito legal. E aí, esse aqui não é um filme muito conhecido. É um filme um pouco antigo, tá? Lá dos anos 90 aí, começo dos anos 2000. Chama Piratas do Vale do Silício. Esse filme, ele conta a história do Bill Gates ali, toda aquela intriga entre Microsoft e Apple. Então, até o momento em que Bill Gates se inspirou numa ideia do Jobs, do Steve Jobs, e lançou um produto e o Jobs ficou louco, né? Então, aqui é um filme assim que mostra grandes players jogando um jogo muito pesado e, digamos assim, quem sai na frente ganha. É um filme muito, muito legal. E não é um filme novo, tá? Então talvez você vai ter um pouco de dificuldade para achar. Não sei em qual plataforma tem ele.
Mas aí a gente tem o nosso amigo YouTube que vocês podem alugar lá também. É um filme legal. Antes de você alugar, vai lá, assiste o trailer que você vai ver que é legal. Vou pegar mais um aqui. Esse é um filme que, inclusive, em algumas partes da minha vida eu me identifico com ele. Tá? Chama A Luta pela Esperança. Vocês estão vendo aí? A Luta pela Esperança. E é também com o Russell Crowe. Esse é um filme baseado em fatos reais. E ele se passa durante a crise de 29. Russell Crowe, ele era um lutador de boxe. Acho que é Braddock. James G. Braddock. Isso mesmo. E ele era um cara muito bom. Só que em um determinado momento ele não estava tão bom. E ele ganhou muito dinheiro, né? Só que veio a crise de 29 e ele perdeu tudo. E aí ele vivia do boxe e tal, só que aí em uma determinada luta ele sofreu uma lesão e ele foi afastado do boxe. E aí como é que ele ia tratar da família dele? Então, passou, assim, não tinha dignidade nenhuma, não tinha o que comer. E aí, enfim, não vou dar spoilers, mas ele vai dar a volta por cima, mas de uma maneira muito incrível. Esse filme, ele relata não só a garra, mas a persistência e o valor da família. E ele abria mão de qualquer coisa para que a família dele tivesse dignidade. Então, é um filme muito bonito. Era uma família de 5 pessoas, sendo 3 crianças, né? Pequenas. Então, é um filme que tem valores muito incríveis. Então, esse filme me marcou, porque teve um período da minha vida, quando eu trabalhava na videolocadora, esse filme já existia. E pouco tempo depois, né, que eu assisti esse filme, eu tive uma situação na minha vida que não tinha tanta abundância de alimento. Então, eu senti na pele a dor, a raiva de falar, não tenho comida. Não posso falar que eu não tenho, graças a Deus não faltou, mas não era bonito de ver, não, né? Então, foi um filme que me marcou muito, que me fez remeter a essa parte da minha vida. Muito bem. E aí, esse eu vou deixar pra Aline. Esse filme é um filme que inclusive saiu agora, o 2, Divertidamente. Tá dando reflexo. Esse filme ele fala sobre as nossas emoções. Então, tem muita base aqui da programação neurolinguística nesse filme. E é legal que ele explica de uma forma lúdica. Então, é simples de nós entendermos, né? De fato. É simples de nós entendermos, de fato, o que acontece dentro de nós. E são várias emoções aí que existem. E é legal porque agora saiu também o 2. E no 2 foi incluída a parte da ansiedade. Nós não assistimos ainda o 2, né? Foi a vergonha, a ansiedade, o tô nem aí. Vergonha, ansiedade. Eu não vou lembrar de todos aqui. Mas veio aqui outras emoções que nós sentimos no dia a dia. E é legal porque você consegue, nesse filme aqui, entender um pouco mais das suas emoções. E você pode também, no caso de ter filhos, você assistir junto com os seus filhos. E as crianças já aprendem daí, né? Desde pequeno, pouco lidar com as suas emoções. Exatamente. É interessante porque ele não remete a isso. Aqui ele explica muito a questão das emoções, como que é o funcionamento. Mostra que é importante cada uma das emoções que nós sentimos. Não tem uma emoção boa ou uma emoção ruim. Todas elas são importantes. O que cabe a gente é, de fato, conseguirmos controlar as nossas emoções, né? E aí entra a parte da inteligência emocional, que aí é um outro assunto, né? Para um outro programa, para que a gente possa ali aprofundar. Mas, se você me permite, Aline, esse filme, às vezes você pode... Como está em alta agora, né? Está nos cinemas o 2, né? A sequência, pode estar aparecendo na maior parte das plataformas de streaming para você assistir divertidamente. Se você não viu,
porque é uma animação, é desenho infantil, eu vou te convidar a assistir. E tira o seu crivo, o seu olhar para apenas um desenho. Isso aqui ele explica de uma maneira muito simples, mas assim extremamente literal, lúdica, como funcionam as nossas emoções. E o melhor de tudo, aqui ele explica até coisas que Freud explicou para a humanidade. Cara, quando a gente vê os Gestalts, né? Você fala assim, o que é um Gestalt? Cara, esse filme ensina o que é um Gestalt. O Gestalt é, na verdade, uma emoção, né? Para quem viu, tem as bolinhas com as lembranças, né? Então, o Gestalt, ele é uma emoção que ele fica ali dentro registrada. Né? E porque o seu cérebro, ele não guarda as coisas de forma cronológica. É a qualidade da emoção. Quando eu digo a qualidade todas as emoções que te geraram medo, ele vai guardando nesse Gestalt, né? Vai gerando Gestalts ali. Quando você tem uma situação parecida com a que você já passou, o seu corpo fala, aperta um botão, e você vai ter o comportamento que você teve quando aquilo aconteceu com você. Então, por que tem gente que às vezes vê uma cena e a nossa mente faz generalizações, ou seja, você olha para uma maçaneta de uma porta, pode ser uma maçaneta que um modelo que você nunca viu, mas se você olhar para ela, você vai associar que aquilo é uma maçaneta e você vai levar a mão e vai abrir a porta. O cérebro faz associações o tempo inteiro. Então, esse filme, que é uma animação, vai mostrar para vocês como funciona claramente as nossas emoções primárias, né? Que a gente está falando de raiva, tristeza, alegria, medo e... Esse daí é raiva, o nojinho. Tá. Aí, aqui ele coloca nojinho, né? Porque nojinho, na verdade, a repulsa ela é uma derivação. Mas as emoções primárias raiva, tristeza, alegria e medo. Tudo as outras emoções são mistos ou misturas dessas emoções primárias. Isso, são derivações, né? Derivações. Dessas primárias. Então, é um livro legal. Um filme. É um filme que eu recomendo para todos vocês. Sim, inclusive a gente tem que assistir o 2 agora. Já tá querendo ir no cinema, né? Tá. A minha lista acabou, Aline. Acredito que aqui tem filme aí para um tempinho para o pessoal assistir, né? Até eu convido você, se você tiver um filme que marcou você empresário, que é um filme legal e que você quer recomendar, pode deixar aqui nos comentários também, tá? Porque tem muita coisa. A gente selecionou alguns que a gente tem aqui, tá? E alguns que a gente já assistiu e que era muito relevante, né? A gente trouxe 8 filmes aqui e mais 4 que a gente não tem, né? Aqui a mídia, mas todos esses aqui valem muito a pena. E eu acredito assim, independente do filme, é interessante você assistir com um olhar de tirar um aprendizado ou outro. Né? Não apenas a questão do lazer ali, de você estar assistindo um filme, mas você conseguir tirar aprendizados, você se inspirar também com a história. Eu acho que isso que é o legal do filme. E filme você acaba sentindo também, né, as emoções, as sensações, conforme as coisas vão acontecendo ali na história, né? Isso que é legal. Tudo no conforto do seu sofá, né? Com uma pipoquinha. Então é isso, ó. Pessoal, então o episódio de hoje é esse, tá? É esse aqui. A gente quis trazer para vocês algo diferente, para quebrar um pouquinho aí. E deixa depois pra gente aqui, quem for assistindo ou tiver recomendações, deixa aqui nos comentários, que é bastante importante pra gente. Recomende pra nós também, porque a gente adora filme. Opa! Série a gente não assiste tanto porque é pouca vida pra... Tanta série, né? Não dá. Mas filme a gente consegue se organizar pra assistir. O Rafa mesmo, direto, tá falando de alguma série pra gente. Não foi, Rafa, pelo amor de Deus, não consigo acompanhar, não. Não dá. Mas é isso aí, pessoal. Então, aproveite essas indicações, assista, caso você não tenha assistido, reassista, caso você tenha já assistido, mas com esse olhar mais de questão de tirar aprendizado, que com certeza aí para a sua vida mesmo, né, para a sua história, vai agregar. Então é isso. Então é isso, pessoal. A gente se vê lá na próxima quinta-feira, então. É isso aí. Tchau, pessoal. Tchau.